vamos meditar também no versículo 1 até o 7, né? À medida que nós vamos lendo, nós vamos explicando, nós vamos lendo e explicando, né? Por hora a gente lê apenas o versículo 4 do capítulo 5, mas nós vamos meditar nesses 7 primeiros versículos aí, que é o texto da nossa meditação nessa noite, né? Eclesiastes. Os irmãos sabem que o livro de Eclesiastes fica logo depois do livro de Salmos, né? Logo depois de Provérbios. Então, Eclesiastes 5, 4. Todos acharam? Não é difícil de achar? Diz assim a palavra do Senhor: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Amém, irmãos? Amém. Amém. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, na última parte, fala assim: cumpra o voto, né? Cumpra o voto, né? O que o sábio Salomão, ao escrever esse livro, ele vai dizer com essas palavras: cumpre o voto, né? O que é um voto aqui? Irmãos, voto aqui não é voto de política, né? O indivíduo vota lá no fulano, beltrano, ciclano, né? Voto aqui é um compromisso que a pessoa faz, uma promessa, um compromisso que a pessoa assume. Por exemplo, para a gente entender o que é o voto, o principal voto no Antigo Testamento que era feito era o voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Irmãos, lembra lá do Sansão? Sansão, você fala assim, a força do Sansão estava nos cabelos? Não necessariamente. O Sansão, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um juiz de Israel, ele era um homem consagrado a Deus. Por quê? Porque, você lembra, a mãe dele era estéril, não podia ter filhos. E o que aconteceu? Deus, através do seu anjo, visitou aquele casal, Manoá e sua esposa, e disse que eles teriam um filho. E o nome dele seria Sansão. Ele seria juiz em Israel, mas ele teria que fazer um voto de Nazireu. O voto de Nazireu era o seguinte: Nazireu significa consagrado, né? Isso é interessante, até o ancestral de vocês aí, o Nazário, né? Nazário significa consagrado, habitante de Nazaré. Nazaré é a cidade consagrada, onde Jesus foi criado, né? Então, o voto de Nazireu quer dizer consagrado, ele tinha 3 aspectos. Aquela pessoa era dedicada e separada para Deus. Ela não podia cortar o cabelo, nem passar navalha sobre a sua barba. Daí a força de Sansão, não porque ele era cabeludo ou barbudo, mas porque ele era consagrado ao Senhor. Quando passa navalha sobre a sua cabeça, o que acontece? O voto é rompido, aí ele perde a força, entendeu? Então, o voto de Nazireu. Segunda coisa, ele não podia tocar em coisas impuras, como animais e pessoas mortas. E ele descumpriu isso aí quando pegou aquele leão lá, o mel do leão, né? E não podia beber bebida forte. Também descumpriu, né? Então nós podemos ver que esse era o voto principal. Eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem o que é voto aqui. É um voto de consagração a Deus. Não é que você vai fazer um sacrifício, uma promessa necessariamente, fazer isso, aquilo, mas você vai consagrar a sua vida a Deus. Então o voto é um voto de consagração a Deus, né? Então cumpra o teu voto. Se você de repente assumir uma responsabilidade diante de Deus, o que ele fala assim, ó, né? A segunda coisa que a gente vai observar: primeiro nós vimos o que é voto. Segundo, que ele vai falar assim: não tardes em cumprir. Cumpra no tempo certo. Cumpra no tempo certo. Então, Deus vai dizer, quando você fizer um voto, não demore para cumprir. Não é? Por quê? Porque, irmãos,
Se você, de repente, assume um compromisso com Deus, com a igreja, com a pessoa, se você não cumpre naquele momento, Sem palavras. certo? Sem palavras. Você vai ficar adiando a situação. Você já viu? Né? Você tem 10 dias para pagar aquela conta. Vou deixar para o último dia. Tem 10 dias para fazer e acaba não fazendo. Mas se você já assume, já faz o que tem que fazer. Né? Tem até aquela frase lá no bar, na mercearia, fiado só amanhã. O indivíduo vai todo dia lá, amanhã tem fiado. Então o indivíduo fica adiando a situação. Né? Então nós temos que cumprir no tempo certo. Segundo, se a gente não cumpre o voto, outra coisa importante, você passa por tolo. Não é isso que diz aqui? Você passa por tolo. Por quê? Porque é aquela pessoa que assume o compromisso e não cumpre. E isso tem muito. Já que a gente falou de voto, né, e certamente você vem à cabeça um político, né, faz uma promessa lá e não cumpre, né? Voto político, né? Mas, certo? E não cumpre a promessa. Isso tem muito, né? Ah, mas isso aí eu fiz para ganhar a eleição. Tudo bem, mas está errado, né? Se ele é evangélico, temente a Deus, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele vai passar por tolo. Todo mundo vai, eu arrependi de ter votado fulano, ciclano, todo mundo. Eu já votei em fulano, me arrependi, certo? Bem, mas também não é o caso. Mas não é só na política, é também na questão do nosso compromisso com Deus. De repente a gente assume um milhão de cargos. Às vezes, de repente, por exemplo, em presbitério, né, a gente vai lá na reunião e de repente a pessoa, eu vou te colocar de tal cargo. Não, eu não vou assumir essa responsabilidade, porque se eu assumir eu tenho que cumprir. Não tem nada contra a pessoa, tem amizade com todo mundo ali, né? Eu admiro a pessoa que tem o cargo, tem a posição, mas não adianta eu assumir 1 milhão de cargos, 1 milhão de coisas, eu não dou conta. Né? Uma coisa que eu aprendi é não fazer promessa. Né? Você já percebeu isso aí? O pastor, eu falo para ele, ele fala assim: olha, eu não sei o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã, mas o que você pode prometer e assumir? Assumir que você vai se esforçar para tal. Se você estiver vivo, se você estiver com saúde, se você estiver com força, se Deus te iluminar o caminho, se você estiver preparado, você faz, né? Então isso é importante, porque senão a pessoa vai falar assim: fulano é um tolo, fulano não tem compromisso, não é? Então é uma coisa que é importante. Você não pode fazer assumir um compromisso, e ainda mais diante de Deus. Você fazer eu vou fazer um voto, né? E às vezes a pessoa quer fazer um voto mirabolante, uma coisa impossível de ser feita. Não faz isso, né? Não faz isso, porque se você não cumprir, depois você vai apresentar uma justificativa e diante de Deus, como é que fica o negócio? Você pode até esconder do homem, mas de Deus, então você vai passar por tolo, né? E você vai envergonhar o nome de Deus também. Não é? Então, isso é importante. Aí ele vai falar, que ele vai falar no versículo 5? Melhor é não fazer, se você não pode cumprir. Então, irmãos, e isso é que é importante, a gente destacar. Se você não pode cumprir aquele compromisso, não assume. Que ele vai falar, né? Melhor às vezes você fala assim: não, eu não tenho capacidade. Você pelo menos demonstra humildade, né? Quando eu estava saindo, eu pastorei a igreja de Mococa, né? E quando eu estava saindo da igreja, eu fui visitar um casal, uma família, e ela me disse, talvez foi assim, o melhor elogio, não porque eu merecesse, mas que a pessoa falou para mim, falou assim: pastor, você foi o único pastor que passou por aqui que nunca fez nenhuma promessa, mas você procurou cumprir tudo aquilo que os outros tinham prometido e não cumpriram. Eu não sei dos outros, né? Não quero julgar, não quero ser melhor do que ninguém nem pior, né? Mas a pessoa disse isso. Eu não sei o que foi, os detalhes, mas eu nunca fiz isso, né? Tá aí o nosso irmão Ivanildo, que quanto tempo nós trabalhamos junto com o conselho, nunca fiquei assumindo compromisso, voto mirabolante, coisas extraordinárias. Porque tem gente que fala assim: nossa, aquele pastor, ele é isso, ele é aquilo, ele não sei o que, e de repente não é nada. Então é melhor às vezes você surpreender para melhor que para pior.
É melhor assim, a pessoa fala assim, nossa, eu não dava nada por ele, e de repente foi lá e deu conta do recado. Uma surpresa para melhor, né? Então, o que você tem que assumir como pessoa? Dê a sua palavra, né? A Bíblia fala que você não precisa fazer promessa, nem jurar. O que a Bíblia fala? Não jureis pelo céu, nem pela terra, né? Por quê? O céu é de Deus, a terra, né, também é de Deus, né? E diga assim, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passa disso é maligno. Por quê? Porque eu vou falar um negócio de Jesus, é muito sábio quando ele falou isso. Sabe por que Jesus Cristo falou, foi muito sábio ao falar isso? Porque é o seguinte, se a pessoa tem palavra, se a pessoa é verdadeira, ela precisa jurar? Não. Hã? Se o indivíduo que você sabe que o cara é ponta firme, é o que lá antigamente falava o fio do bigode, né? Hoje nem papel a barba inteira, né? Certo? Mas é o chamado fio do bigode. Irmão, se a pessoa é honrada, verdadeira, séria, compromissada com Deus, se ele de repente pede um empréstimo para você e fala que vai pagar, você não precisa nem assinar promissória. Mas se ele é um indivíduo 171, né? Ela, sei lá, né? O que acontece? Nem com 1 milhão de documentos, porque o que acontece? A nossa justiça ela é lenta, ela vai rolando. Né? Então é melhor, né? Seja o que for. Então, você pode fazer 1 milhão de promessas, se você não cumpre, para que fazer? Então, você pode, né? Então, jurar por Deus, mesmo que ele não pode. Sim, por quê? Porque o único que jura o único que pôde jurar por Deus foi ele mesmo. Não tendo Deus superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para mudar. Então só Deus cumpre o que está determinado. Deus algum dia deixou de cumprir. Então o único que pode jurar por Deus é o próprio Deus, né? E nós não precisamos de juramento. Nós não precisamos assumir compromisso. Por quê? Porque o nosso compromisso é o nosso esforço, e é cumprir e executar aquilo que fizemos diante de Deus e diante dos homens, né? Então, isso é que é importante. Por quê? Porque se a pessoa jura por Deus, primeiro, ela está errando duas vezes. Ela pode errar 2 vezes. Primeira vez, ela toma o nome de Deus em vão. E segundo, se ela jurar por Deus e não cumprir, está passando por mentirosa, e também está tomando o nome do Senhor de Deus em vão, né? Então, isso é importante no nosso falar. E aí ele vai falar, desenvolver, né? Por que ele fala essas palavras do voto? Primeira coisa, é que ele vai, já no primeiro versículo, guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus, né? Primeiro versículo, primeira parte do versículo primeiro, guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. O que a gente tem que ter também? Reverência na casa de Deus, né? Consagração na casa de Deus, e isso é importante. Nós não temos que idolatrar a casa de Deus, né? Certo? Mas a casa de Deus é um lugar consagrado, certo? É um lugar dedicado para o serviço a Deus. E nós, né, temos o templo e temos a igreja, que é o corpo de Cristo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem, o que é guardar o pé? É ter cuidado. É ter cuidado ao entrar na casa do Senhor, né? Aí ele vai falar outra coisa que é importante também, ao chegar é melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, que é a segunda parte do versículo 1. Outra coisa que é importante na questão do voto, do compromisso que a gente tem que fazer. Então, é muito melhor você estar ali ouvindo a palavra do que oferecendo sacrifício de todos. O que a palavra de Deus diz a respeito do sacrifício? O sacrifício é importante? Antigamente tinha o sacrifício de animais. Hoje, o que Paulo fala? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é o sacrifício hoje? É a nossa vida. É a consagração da nossa vida, é a dedicação da nossa vida a Deus. E nós não podemos estar associado ao mundo,
na forma do mundo, mas devemos ter uma nova forma, a forma de Deus. Que esse é o culto racional. Esse é o serviço do cristão. E essa é a bênção do cristão ao experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é assim que nós devemos nos apresentar na casa de Deus e proceder nos exercícios espirituais. Como? Né? Porque às vezes a pessoa... O que acontecia no Antigo Testamento? A pessoa, durante o primeiro dia da semana até o penúltimo dia da semana, porque eles consagravam ali no sábado, sabá, né? O que ela fazia? Saqueava a casa do órfão, da viúva, fazia coisa errada e tal. Chegava no dia do Senhor lá, pegava o seu animal, né, punha lá nos ombros lá e ia lá oferecer o sacrifício para mostrar para os outros. O que o profeta Isaías diz? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, né? Que também o próprio profeta vai dizer, né? Profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. O que o próprio profeta Isaías diz a respeito de Deus? Que Deus estava farto do sacrifício do povo, né? Não mais tolerava. Por quê? Porque aquele sacrifício estava associado ao quê? Ao pecado. O povo tentava encobrir e não, né, consagrar. Então é melhor você o que? Ouvir a palavra de Deus. Tiago fala: seja um homem pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Então, a gente, quando entrar, tem que estar pronto para ouvir o que Deus quer. Como é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como é que nós vamos saber o que Deus requer de nós? Então, é o que ele vai falar no nosso. Em vez de fazer um voto, oferecer 1 milhão de sacrifícios, esteja sempre pronto para ouvir a palavra, porque a palavra que vai dar crescimento para você, que vai santificar você, e isso que é importante. Aí ele vai falar também a respeito também da língua, né? Que ele vai falar? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. É o que Tiago fala, repetindo as palavras de Tiago. Você já parou para pensar que Deus nos deu 2 olhos para a gente ver bem? Lá em Provérbios fala assim, ó: teus olhos olhem direito, não é? Para analisar tudo e reter o que é bom. 2 ouvidos para a gente ouvir bem, ouvir os 2 lados, né? Tem uma questão entre 2 irmãos, né? Exatamente. Quantas línguas Deus nos deu? Ainda bem, né? Já pensou se fosse 2? Por quê? Por quê? Para a gente ser o quê? Tardio para falar, mas pronto para ouvir, né? E isso é que é importante. Ele vai falar: seja um pouco, não que a gente não deva falar, mas falar sempre, seja as suas palavras temperadas com sal. Então, qual é o melhor voto que a gente tem que fazer? É a santificação do nosso corpo. E como? Tiago vai falar uma coisa interessante. Tiago fala o seguinte: o que ele fala? Ele fala assim: se você não nós tropeçamos em muitas coisas, mas se você não tropeçar na sua língua, você é perfeito. Quer dizer, o corpo nosso é cheio de órgãos e membros, não é? Células, tecidos, aquele negócio todo. Se você conseguir dominar esse pequeno órgão, esse pequeno pedaço de carne, você consegue ser perfeito, dominar o corpo inteiro. Da mesma forma que o navio, ele é grande, mas ele é dirigido por uma pequena estrutura que chama leme, que direciona o navio para a direita e para a esquerda e evita as tempestades. Se você conseguir dominar a tua língua, você vai evitar muitas tempestades, né? O incêndio pode né, destruir uma floresta inteira, não é? Se fala tanto de desmatamento, aquele negócio todo, mas se você jogar o quê? Um palito de fósforo numa mata seca e um pouco de gasolina, o que acontece?
bode alastra, né? Mesma coisa, então, se você controlar a sua língua, você vai evitar incêndio, né? Certo? Muitos incêndios são causados pela língua, muitas guerras são causadas hoje fala fake news, né? Então, isso é importante a gente colocar a nossa vida, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a serviço de Deus, e que as nossas palavras sejam o quê? Temperadas com sal, né? Consagradas ao Rei, Salmo 45, né? De boas palavras transbordam meu coração, ao Rei eu consagro que compus, né? Aí ele vai falar dos sonhos, né? Porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, de muito falar as palavras nécias, né? E depois ele vai falar também, no último versículo aqui também, da multidão dos seus sonhos é vaidade. O que acontece? O ser humano, ele tem essa questão, ele é sonhador, né? O sonho, ele é importante, mas desde que seja um projeto de Deus na sua vida. Né? O cristão, ele tem que seguir não o sonho, as ilusões da vida, porque tudo é vaidade, é correr atrás do vento, mas ele tem que seguir, ser direcionado pela palavra de Deus. Ele vai falar assim, mas os homens de Deus tiveram sonhos? Tiveram, mas de acordo com a vontade de Deus. José, Daniel, não é? Então, o que diz a palavra de Deus? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. O homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então, a gente tem que procurar compreender, andar prudentemente e procurar entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Porque esse negócio da pessoa sonhadora, a Bíblia fala dos profetas sonhadores, né? Fala dos sonhos vãos, não é? Quem que vive de sonho só? Padeiro, né? Padeiro vive de sonho, certo? Né? Mas você tem que ter os pés no chão e procurar ver qual é a vontade de Deus. A gente vê Gideão, né? Você lembra? Gideão foi chamado por Deus e ele falou assim, não, vamos fazer um teste ali, vamos ver se é verdade mesmo, pôs a lã lá e o orvalho, né? Então, você tem que analisar José, quando, né, antes de tomar Maria por esposa, ele esperou o anjo falar com ele. Então, seja orientado pela palavra de Deus, isso é importante, né? Então, não procure grandes coisas, nem coisas demasiadamente maravilhosas, mas busque a direção de Deus e Deus vai te fazer maravilhas na sua vida. E para a gente concluir, né? Qual o mais importante? Fazermos um voto, fazermos um compromisso com Deus, é temer a Deus. O que é a última palavra aqui no versículo 7? Tema a Deus. Se você não tiver o temor do Senhor, você vai viver de ilusão. Suas palavras serão tolas, né? Nada vai adiantar. O certo desse versículo, em você ter cuidado ao fazer um voto, ao assumir um compromisso com Deus, está aqui no temor do Senhor, que é a base de tudo. Se a pessoa teme a Deus, ela vai ser feliz. Se a pessoa teme a Deus, ela vai tomar cuidado no falar, no agir, no pensar, nas decisões. Por que as pessoas hoje em dia o mundo está falido, né? Tanta coisa, tanta baderna que a gente está vendo no mundo, ou não? A gente está vendo, por quê? Tudo é falta de temor a Deus, certo? O homem está regredindo e não evoluindo, certo? Está regredindo e não evoluindo. Você vai falar assim, mas você prova isso na ciência? Prova. Por quê? Porque qual é de acordo com a ciência, não é de acordo com a Bíblia, não. De acordo com a Bíblia já está ponto pacífico, mas de acordo com a ciência. Você sabe qual é o ponto que difere? Porque dizem, né, que houve uma evolução da raça humana, do macaco, chegou até o Homo sapiens. O que difere o homem dos animais? É o seu ser religioso. Né? Entendeu? Então eu estava estudando isso aí, estava vendo lá, né? Estava provando lá que a questão dos Neandertais, com uma espécie que apareceu lá na Europa, aquele negócio todo, e provaram que eles tinham também essa questão da reverência ao além da morte, ao eterno, certo? Isso não é a Bíblia, não, é a ciência. Então, é o que difere o Homo sapiens dos animais, né? Até mesmo o Charles Darwin.
Por que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe o que eu estou querendo dizer? É o seguinte: o ser humano hoje está se afastando de Deus. E em vez dele buscar o que? O Homo sapiens, a sabedoria, ele está buscando a ignorância. Porque o que torna o homem, diferente dos animais, é ali a sua religiosidade, a sua busca pelo eterno. Né? Então, a gente tem que aprender a temer a Deus. Por que o mundo está como está? Porque está se afastando de Deus. As famílias, sociedades, governos. Não é? Antigamente, você via em toda a repartição pública, ainda que a gente não é do meio evangélico, mas tinha lá até um crucifixo, né? Se entrava a professora na escola, fazia uma oração. Hoje não tem nada disso. As pessoas estão afastando de Deus. E isso está tornando a pessoa o quê? Mais ignorante, né? Então, que Deus possa nos abençoar, que os nossos compromissos com Deus sejam reais e verdadeiros. Amém? Amém.